Boa tarde. Tenho muita pena de não poder estar convosco aí em Elvas, no Fórum Mais Cidadania, Mais Europa, a discutir com todas vós e com todos estes desafios que temos pela frente e que nos devem determinar a ir votar no dia 26 nas eleições para o Parlamento Europeu. O que temos por diante de nós é, de facto, o futuro. É o que estas eleições vão determinar. Que Parlamento Europeu temos? Se um Parlamento mais à direita, com uma direita, de resto, extrema-direita, por fragmentada que venha a estar, que obviamente tem um objetivo de destruir o projeto de democracia e de paz que é a União Europeia, ou se de facto vamos dar força às forças progressistas que querem transformar a Europa, que percebem que não podemos desperdiçar a Europa e que querem, de facto, torná-la uma força para o progresso, não apenas para dar resposta aos anseios dos cidadãos europeus, mas para contribuir decisivamente para a regulação a nível global, que é tão necessária, atendendo ao mundo em real desordem internacional que hoje vivemos. Na Europa joga-se o futuro de Portugal, joga-se o futuro de cada um de nós, em particular dos nossos jovens. É falso aqueles que querem sugerir que retomar controle, como dizem na Grã-Bretanha, os defensores do Brexit, se pode fazer a nível nacional. Não é verdade. Há, obviamente, esferas de intervenção a nível local, a nível regional, a nível nacional, mas há domínios que absolutamente exigem uma intervenção reguladora a nível europeu. Basta lembrarmos dos desafios transnacionais com que estamos confrontados, desde as questões da segurança, terrorismo, por exemplo, pandemias, às alterações climáticas, a outros desafios, como os respeitantes, por exemplo, ao combate contra os offshores. Todos estes domínios são combates que nos convocam para intervir a nível europeu, porque se tivermos a capacidade de intervenção a nível europeu, faremos a diferença a nível global. E se não fizermos, e se não determinarmos a intervenção a nível europeu, provavelmente não haverá nenhuma intervenção reguladora e tudo mais se complicará e mais se desordenará, com grande prejuízo para os cidadãos. Esta é uma das razões porque precisamos absolutamente de intervir na Europa e de intervir com deputados que sejam capazes de não só transmitir as perspectivas portuguesas e de contribuir com os interesses portugueses e a leitura, a lente portuguesa sobre os problemas que exigem uma intervenção a nível europeu, mas que realmente se batam pelos nossos interesses, que são também interesses europeus. Porque os problemas que sentimos em Portugal e que hoje alienam de facto muita gente e que têm a ver com as políticas neoliberais das últimas décadas, particularmente abjetas durante a crise financeira e a austeridade letal que nos foi infligida, são sentidos também por outros cidadãos de outros países, e não me estou apenas a referir à Grécia e à Irlanda, que connosco foram intervencionados pela Troika. Estou-me a referir aos cidadãos que dão corpo hoje a manifestações inorgânicas em diversos países europeus, como a própria França, o Gilets jaunes. Esses movimentos podem ser cavalgados pela extrema-direita, xenófoba e racista, mas correspondem, cavalgam sentimentos de desilusão e de raiva e de ressentimento de importantes setores da população que se sentem cada vez mais excluídos, pauperizados, classe média pauperizada, trabalhadores deixados ao abandono por essas mesmas políticas neoliberais
que, no fundo, permitiram a financiarização da economia e desvalorizaram absolutamente o fator trabalho e, portanto, desvalorizaram o objetivo essencial da construção europeia, que é a justiça social e que é indissociável do progresso e que é indissociável, obviamente, da democracia e da paz, porque sem justiça social, sem combate às desigualdades sociais, sem combate às desigualdades entre Estados-membros e designadamente da zona euro, não teremos, obviamente, verdadeiro progresso, não teremos certamente democracia. Para ela é preciso uma classe média forte, informada, capaz de intervir e não ressentida por se sentir excluída e sentir as injustiças crescentes. É por isso que a Europa pode fazer a diferença. Através da Europa podemos fazer a diferença para os nossos cidadãos e, no fundo, para todos os cidadãos europeus, e eu tenho a certeza, porque vi isso ao longo dos 15 anos como membro do Parlamento Europeu, podemos fazer a diferença também para o resto do mundo. E bem precisamos de fazer a diferença para o resto do mundo na regulação global, desde a regulação de conflitos a outro tipo de políticas comerciais, políticas de desenvolvimento, políticas de resposta às alterações climáticas e, portanto, de investimento na economia verde, nos empregos de qualidade que os desenvolvimentos tecnológicos e os desafios do combate às alterações climáticas implicam, nos desafios que as grandes inovações tecnológicas colocam a todos nós e às nossas sociedades democráticas pela falta de regulação, porque, por exemplo, o novo petróleo, que são os dados, são abusivamente utilizados pelas grandes plataformas digitais, sem contemplações com os direitos dos cidadãos, não vistos apenas como consumidores, mas sobretudo como cidadãos com direitos, com direito, desde logo, à sua privacidade e à proteção dos seus dados. Estas são questões, portanto, que só a nível europeu podemos resolver. As questões da fiscalidade, que eu sinto particularmente e nas quais vou continuar, obviamente, a trabalhar, porque estão indissocialmente ligadas ao combate pela justiça social e ao combate pela democracia, estas questões só podem ser resolvidas a nível europeu. Ninguém está a ver um governo, seja ele o português, o irlandês ou mesmo o alemão, a ter sozinha coragem de impor impostos, de fazer pagar impostos às grandes plataformas digitais do tipo Google, Apple, Facebook ou Amazon. É uma matéria onde eu trabalhei no Parlamento Europeu, onde fizemos recomendações concretas importantes, realmente decisivas, onde vemos uma grande resistência por parte do Conselho, onde se sentam os Estados-membros, não tanto da Comissão. Devo dizer que a Comissão no Parlamento, graças aos poderes co-legislativos reforçados que ganhou com o Tratado de Lisboa, soube utilizá-los nestes últimos anos e soube criar sinergias com a Comissão, incluindo no campo da fiscalidade, até talvez por justamente a Comissão estar numa posição delicada por causa das responsabilidades de alguns dos seus membros, e designadamente Juncker, por exemplo, no escândalo LuxLeaks, e esta foi exatamente uma das matérias onde a pressão do Parlamento, através das comissões de inquérito que estabeleceu na base das revelações dos diversos escândalos, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, o Parlamento esteve sempre em grande pressão e em grande articulação com a Comissão e levou a que efetivamente se construíssem soluções legislativas, muitas delas já estão em vigor. É, por exemplo, o caso da quarta diretiva contra o branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo, em que eu trabalhei muito, como trabalhei já na seguinte, que há de entrar em vigor a quinta, que ainda vai mais longe, e que são instrumentos fundamentais exatamente para combatermos o esquema dos offshores e todo o esquema de criminalidade que está intimamente ligado
e que é decorrente exatamente das políticas neoliberais que favoreceram o capital em detrimento do trabalho. E estas são demonstrações de que vale a pena trabalhar europeu, temos que trabalhar europeu. Os cidadãos, muitos não perceberão que hoje 60% a 80% da legislação que se aplica em Portugal, como na Finlândia, ou em França, ou na Alemanha, é de facto feita no Parlamento Europeu, não é feita nos Parlamentos Nacionais. Os Parlamentos Nacionais, quando muito, têm um papel na transposição e tantas vezes transpõem mal. Ainda recentemente me dei conta que, por exemplo, esta mesma quarta diretiva contra o branqueamento de capitais nas disposições que tocam à proteção dos denunciantes, sim, porque já há, mesmo fora da dita diretiva sobre a proteção dos whistleblowers, ou lançadores de alerta, ou denunciantes, como queiram chamar-lhe, para além dessa nova diretiva que há de entrar em vigor, já temos legislação aplicável à proteção dos denunciantes, em particular quando se trata de denunciantes de crimes relativos à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais e ao financiamento de terrorismo. O tipo de crimes, por exemplo, que Rui Pinto denunciou e nos quais está a colaborar com autoridades de outros países, infelizmente ainda não com os do nosso país, porque as nossas autoridades aparentemente não parecem muito interessadas na colaboração, mas a verdade é que já há, portanto, disposições obrigatórias para o Estado português que resultam dessa quarta diretiva na proteção de denunciantes como Rui Pinto, que foram já transpostas, e eu dei-me conta que, por exemplo, neste caso concreto, foram mal transpostas. Não sei se foram mal transpostas só por incompetência e incúria, ou se foi porque houve mãozinha de algum gabinete de advogados desses que sorvem recursos do Estado nos esquemas de subcontratação, parceiros, consultadoria, etc., para todo tipo de domínios, incluindo do aconselhamento fiscal, que justificam a má tradução. Não interessa, o que importa é a versão original, que obviamente vai ter que ser posta em prática pelas autoridades portuguesas, e que é, obviamente, demonstração exatamente daquilo que vos estou a dizer, da capacidade de influirmos ao nível europeu, de uma maneira que não poderíamos nunca, não teríamos massa crítica e não teríamos força política para impor a nível nacional, e que se conseguiu utilizando a instância europeia, a possibilidade de intervenção a nível europeu, e que, portanto, tem depois um âmbito de aplicação que não é apenas europeu, tem consequências a nível global. E nesta questão do combate pela justiça fiscal, portanto, associado, como disse, à justiça social e à própria democracia, ao respeito pelo Estado de Direito, obviamente que temos que bem perceber que é um combate em que a Europa pode fazer toda a diferença e que só pela Europa podemos realmente fazer a diferença. Os offshores não se eliminam por decreto, isso era fácil. Eliminam-se pela transparência, pela exigência por mecanismos de controle que deem instrumentos aos cidadãos, organizados ou não organizados, para exigir contas, prestação de contas às autoridades do Executivo, do Legislativo, mas também do Poder Judicial. E, portanto, esta é mesmo uma demonstração muito clara de como não podemos de maneira nenhuma desperdiçar o domínio da intervenção europeia. Tem que ser uma prioridade, temos que ter bons deputados no Parlamento Europeu, capazes de negociar, sem serem negociantes, capazes de ir defender os nossos interesses, de defender os interesses europeus, de querer fazer a diferença pela regulação global, como já fizemos. Um outro exemplo óbvio é o do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que hoje é o único padrão universal de proteção dos direitos da privacidade dos cidadãos e proteção dos dados de cada um de nós, que existe a nível global. E foi feito no Parlamento Europeu. Eu tenho muita honra em ter votado e contribuído para passar esse Regulamento Geral de Proteção de Dados a ser uma realidade. Outro enfrentamento, outro verdadeiro braço de ferro que o Parlamento conduziu face ao Conselho, e com bons resultados, com resultados determinantes hoje a nível global, e, portanto, precisamos
de deputados que saibam o que é que andam a fazer no Parlamento Europeu, que saibam na luta, que saibam ouvir, que saibam articular-se com outros deputados, que saibam criar frentes progressistas com geometria variável. Quantas vezes não houve até gente da direita que rendendo-se à evidência perante, por exemplo, nas comissões de inquérito, o que íamos descobrindo, que acabaram por votar, não foi por acaso, tivemos 505 deputados a aprovar o último relatório da Comissão de Inquérito exatamente sobre os crimes fiscais e branqueamento de capitais, o chamado Comissão Tax 3, e, portanto, precisamos de deputados que sejam interventivos, críticos, que queiram mudar a Europa, que percebam que não podemos desperdiçar a Europa, mas temos absolutamente que mudar a Europa, e que estejam empenhados nesse combate, que é um combate que se faz lá, em Bruxelas, mas faz-se em toda a Europa, faz-se também cá, e em articulação com aqueles que cá combatem e com conhecimento da nossa realidade. E portanto, precisamos de deputados que sejam, como eu costumo dizer, eurocríticos. Ser europeu é ser exigente, é ser construtivamente crítico, não precisamos de eurobeatos. E por isso, obrigada por me escutarem, ainda que não pessoalmente, e espero que contribuir para as discussões que certamente poderão ser muito úteis aos nossos cidadãos para escolherem bem no dia 26, quando forem votar, para o Parlamento Europeu.